Paz do Senhor, povo de Deus. Quem está feliz aí, abençoado. Teve um domingo de bênção. Amém? Eu vou aproveitar você de pé e eu quero que você abra a Bíblia comigo no Salmos 128. Sei que hoje pela manhã foi poderoso aqui para os casais, né, com o pastor Leandro. E o Senhor tem abençoado esta igreja. E nós somos abençoados por poder fazer parte desse momento com vocês, viu? Eu sempre digo que não é honra para uma igreja receber um pastor, né? É honra para um servo de Deus estar diante da noiva do Cordeiro. Então a honra é nossa de poder estar com vocês aqui na IMAR, essa igreja que nós amamos muito e que é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Salmo 128. Quantos encontraram? Estão mais rápido do que eu, hein? Glória a Deus. Estou brincando. Então o meu está aberto aqui também. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, e feliz será, e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera no interior da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, e verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Amém, queridos? Amém? Nós vamos orar, e nós já vamos ministrar só parte de uma canção, que eu gosto muito dessa canção. E essa canção foi no dia que eu encontrei minha Rebeca, viu? Eu fui chamado, pastor de Deus, para pregar e ela para louvar. Falei, Jeová, não brinca assim comigo não, viu? E ela estava cantando essa canção, que é uma canção da Heloísa Rosa, que ministra muito. E hoje, como é a noite da família, falei, amor, eu queria que eu encurto o sermão e você participa um pouquinho comigo hoje, tá bom? Então vamos orar primeiramente. Nós não vamos tomar muito tempo, seremos objetivos aqui nessa noite, mas fecha os teus olhos. Pai, o teu servo já me abençoou e eu recebi, meu Deus, essa oração do teu servo. Mas como costumeiramente nós fazemos, Senhor, antes de ministrar a tua palavra, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha sobre nós com a tua unção, com o teu poder. E eu me coloco diante do Senhor na tua dispensação, com o desejo que o teu Espírito fale através dos meus lábios e glorifique o teu nome. Não é da minha palavra que nós estamos falando, não é das minhas ideias, é da tua palavra, Senhor. A sua palavra que é poderosa, é como um martelo que esmuiça a penha. A sua palavra que é poderosa para colocar o homem de pé, que cura, que liberta, que salva, que dá direção, que restaura e abençoa. Então libera essa palavra, que o Senhor seja bem-vindo no nosso meio e que o Senhor glorifique a ti mesmo, meu Pai. Nós clamamos que a tua presença possa assumir o controle e o teu nome seja glorificado na beleza da tua santidade. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Aleluias. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Você pode cantar isso? É esse lugar que a sua família está. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Oh, Jesus. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Oh, diga isso. Esse lugar é no Senhor. Fecha os teus olhos, querido. Esse lugar é no Senhor. Vamos adorá-lo só mais um pouco. Oh, aleluia. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar tem vida, tem cura, tem restauração. Esse lugar é no Senhor. Oh, Santo de Israel, bendito é teu nome, Jesus. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Bendito é teu nome, Jesus. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Oh, diga isso bem forte para Ele. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. Bendito é teu nome, Rei. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Para terminar, levante as suas mãos. Esse lugar é no Senhor. Quero ver você adorando ao Senhor. É esse lugar que as nossas famílias estarão. Esse lugar é no Senhor. Oh, aleluia. É esse lugar que traz cura para os nossos casamentos, para os nossos filhos. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Diga, és tudo que eu preciso para terminar. És tudo que eu preciso, Jesus. Oh, aleluia. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor, queridos. Podeis assentar. Obrigado, amor. Obrigado ao Ministério de Louvor. Podeis assentar, queridos. Amados, eu de coração agradeço mais uma vez a vocês por nos receberem. Pastor Edmilson, pastora Vanusa, pelo convite, né? Ao pastor João, a pastora, todos os amigos aqui. É uma igreja que nós amamos mesmo de coração, não esquecemos de vocês. Vocês são bênção na nossa vida, né? Na minha vida há tantos anos e agora na vida da minha família. Então somos gratos a Deus por essa rica oportunidade de estar com vocês. E num momento tão oportuno, momento que nós estamos tratando sobre família. Família é o maior patrimônio que nós temos depois da nossa salvação. Não é verdade? É a base de uma sociedade. A família é o nosso porto seguro. Costumo dizer que quando nós estamos bem na nossa família, nós somos mais produtivos. Quando nós estamos mal dentro de casa, nós não temos cabeça para mais nada. Não sei se você é assim, né? Mas a maioria das pessoas são assim. E por isso que Satanás faz de tudo para bombardear as famílias. Mas Jesus faz de tudo também para levantar as famílias, para curá-las e restaurá-las para a glória de Deus. E se você analisar, queridos, a Bíblia fala de família de Gênesis a Apocalipse. Né? Eu sempre gosto de falar disso quando eu vou falar de família. Eu sei que no céu, nós não temos assim no Espírito Santo a figura de uma mulher, não. Né? Mas ele é o que gera a vida. Você vai ver que ele está sobre a face das águas. Então foi ele que soprou sobre os mortos no vale de ossos secos para que estes vivessem. Então nós temos uma família no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Logo após nós temos no Gênesis, Deus um dia vem e o mundo era perfeito, o jardim, eu fico imaginando, né? De vez em quando eu fico assim viajando nos pensamentos, eu fico imaginando como é que eram as frutas lá do Éden, né?
Eu penso que de vez em quando deve que tinha umas frutas lá que tinha gosto de picanha, né? Tão gostosa que era, né? Sei que tem gente que não gosta, né? Um filé mignon para quem não gosta de picanha. Mas, assim, imagina um mundo perfeito, querido. Você imagina Deus falando e viu Deus que era bom. Eu estou dizendo daquele que encontra falha até nos anjos. Você imagina o Eterno que fez esse universo, que fez um tigre branco de bengala, olhando e dizendo, é bom que eu fiz. Então você imagina como é que era esse lugar que Adão vivia, né? E não é que um dia Deus encontra Adão triste, sem ter que encarar a dona segunda-feira, sem ter que se preocupar com ela, sem ter que se preocupar com o condomínio, com o aluguel, com esse monte de coisa. E Deus vem lá na viração do dia e Adão está meio cabisbaixo. Se fosse qualquer um ia falar, está chorando de barriga cheia, né? Tem tudo, ainda bem que Deus não é como os homens. Deus vasculha a alma de Adão. Eu fico imaginando ele tirando os olhos de Adão e colocando os olhos no reino animal. Ele vê a senhora arara com o senhor arara, né? Ele vê a senhora elefante com o senhor elefante, o leão com a leoa. E Deus diz, eu já sei o que está faltando. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma disjuntora para ele. E a Bíblia diz que Adão vem a Deus e nunca tinha dormido na vida dele. E Deus diz, dorme, Adão. Quando ele tenta entender, caiu num sono profundo. Deus tira uma das costelas dele e faz da senhorita Eva para ele. Ele fica tão feliz, queridos, que a expressão, a conotação da expressão que ele usa em língua hebraica, quando ele acorda daquele sono e vê a senhorita Eva, é a mesma que o Pitágoras usa em matemática. Ele diz assim, eureka. Era isso aí que eu precisava e não sabia. A conotação do texto hebraico é o mesmo de eureka. Ele diz, era isso que eu precisava e não sabia. Imagina Deus olhando e falando, dá para me glorificar agora, meu filho? Está difícil, né? Imagina Deus. Então o que nós temos? Família também. E a Bíblia diz, por essa razão, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua esposa, e se tornarão uma só carne. Família. Aí depois nós temos toda a dispensação dos patriarcas e tudo mais. E Deus vem ao arraial e diz, não haverá estéril na comunidade de Israel. O que Deus está falando também? Família. Na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele está sendo crucificado. Ele olha o seu discípulo amado e Maria do seu lado. E ele diz assim, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O que ele está dizendo de novo? Família, para a glória do nome dele. E lá no final de tudo, a Bíblia diz que vai acabar com um casamento. O cordeiro vai se unir com a sua noiva, que é a igreja, e nós entraremos nas bodas do cordeiro. Família também. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia trata do tema mais importante, depois da salvação, para mim, que é a família. Porque se nós temos famílias saudáveis, nós temos uma igreja que avança no reino de Deus, nós temos pessoas que serão abençoadas, que serão benditas do Senhor, e teremos uma sociedade abençoada para a glória de Deus. Amém ou não amém? Ontem nós falamos sobre algumas coisas aqui, que você estava conosco, sei que hoje você foi abençoado, e a única reflexão que eu queria fazer antes de ministrar é a seguinte: você fará parte de uma linhagem como a de Jonathan Edwards ou a de Max Juker? Jonathan ou Max? Jonathan, sim ou não? Quem estava aqui ontem? Que teve as gerações abençoadas, porque quando Deus abençoa, Ele não abençoa só a gente não, Ele abençoa as gerações. E nós vemos que o que aconteceu com Jonathan Edwards refletiu na sua geração. Infelizmente, o que aconteceu com Max também refletiu na sua geração. Nós fomos chamados, como José, para parar as coisas negativas e estabelecer um legado novo na nossa família. Você vai ver na Bíblia Sagrada que os patriarcas, eles tiveram um problema. Você vai ver que Abraão mentiu, e isso vai se estender para Isaac, isso vai se estender para Jacó, e isso vai se estender para os filhos de Jacó. Você já parou para observar que o legado ruim vem atravessando gerações? Abraão mente, Isaac mente,
a Bíblia diz que Jacó também trapaceia, mente, e os filhos também mentem, sobre até mesmo a morte de José. E nós vamos ver que esse legado para em José. José não é alguém que vai levar esse legado, não. Você não vai ver José mentir e nem os filhos de José mentir. Você vai ver também que tem tratamento diferenciado. Abraão amava muito a Isaac, embora tivesse Ismael. Você vai ver também que Jacó tem a sua preferência. E você vai ver que eles também vão vir nessa escala. Mas quando chega em José, não tem nenhuma preferência. Os legados ruins terminaram em José. Eu quero profetizar que os legados ruins na sua família terminam na sua geração. Você foi levantado por Deus para abençoar gerações futuras para a glória do nome do Senhor. Quero profetizar que os teus filhos, se Jesus não vier antes, né? Está tudo apontando para a volta dele. Os seus netos serão benditos do Senhor, ocuparão lugares de honra nessa nação e nas nações. Serão canais de justiça de Deus nessa terra para a glória do nome do Senhor. Quem crê nisso aí? Quem crê? Então hoje eu quero falar rapidamente sobre 5 virtudes de uma família saudável. Vou repetir, 5 virtudes de uma família saudável. Repita comigo isso. Diga, 5 virtudes de uma família saudável. Queridos, eu queria começar isso instruindo, ou melhor, fazendo menção do Salmo 128, que nós vamos ver no Salmo 28 o modelo de uma família, no Salmo 128, o modelo de uma família saudável. Está dizendo que bem-aventurado é o homem que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, porque ele será bem-sucedido, ou será próspero em tudo. Está escrito aqui, né? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz será, no verso 2 eu estou lendo, e te irá bem, ou será próspero. E nós vamos ver que esta bênção, ela não é só para o homem. Está dizendo também que a sua mulher será como uma videira frutífera, e no interior da sua casa, ou na sua mesa. E os teus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Então nós temos aqui o exemplo de uma família saudável, de uma família abençoada para a glória de Deus. O homem é abençoado, consequentemente a sua esposa é abençoada, e consequentemente os seus filhos também são uma bênção. E ele nos dá a instrução aqui, que o princípio para tudo isso é temer ao Senhor. Quem teme ao Senhor aí? Quem teme Ele de verdade aí? Agora, queridos, o modelo que este salmo nos dá é de uma família tão abençoada que esta bênção não toca só a geração dele. Porque você vai ver aí no versículo de número 6, e verás os filhos dos teus filhos, ou os teus netos, a paz sobre Israel. Está dizendo que a geração desta família também será abençoada. Então nós temos aqui, biblicamente falando, o modelo de uma família saudável. Eu não digo de uma família perfeita, mas eu digo de uma família saudável. Eu sei que se eu perguntar aqui para você se existe família perfeita, você vai dizer que não. Mas se eu mudar a pergunta e perguntar se existe família saudável, eu acredito que a maioria de nós, às vezes, já tivemos a oportunidade de viver, né? Ou então de ver uma família saudável. Porque tem famílias, queridos, que parecem um pedacinho daquela faixa de Gaza. Só Jesus, né? Só a graça do Cordeiro, né? A casa parece um pedacinho da faixa de Gaza, né? É bomba de um lado, é bomba do outro, só Jesus na causa, né? Ainda bem que o nosso Jesus é um Deus que pode mudar qualquer história, qualquer família para a glória de Deus. Agora tem famílias que não, que elas são referências.
elas têm alguns valores que, se a gente observar e praticar, nós vamos absorver essa bênção que elas têm, e nós também teremos esta dádiva de Deus, e seremos saudáveis, referências para a glória de Deus. Quando eu abro a Bíblia no Salmo 128, eu vejo que Deus deseja levantar famílias saudáveis, que Deus deseja edificar casas saudáveis. Então eu não sei como está a sua casa, se ela está parecendo um pedacinho do Éden ou está parecendo um pedacinho da faixa de Gaza, né? Mas eu sei que Jesus está aqui nesta noite para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, para abençoar o teu pai, a tua mãe, a sua geração. E eu quero profetizar que as famílias da IMAR serão famílias referências para Brasília, referências para o Brasil, e o nome do meu Deus será glorificado. Pessoas olharão para a tua casa e desejarão a bênção que está sobre ela, não como inveja, mas com desejo de viver a bênção de Deus. Quem crê nisso aí? Quem recebe essa palavra aí? Então, qual é a primeira virtude, a primeira qualidade de uma família saudável? Observando famílias, a gente que tem tido a oportunidade, semana passada, nós estávamos pregando de um outro congresso de família. O tema do congresso era pais de joelhos e filhos de pé. Então, andando, observando famílias, eu notei que tem algumas virtudes, alguns princípios que essas famílias praticam, que faz com que elas sejam abençoadas, como essa do Salmo 128 aqui. E a primeira virtude que eu quero destacar é que elas aproveitam as oportunidades para trazer Deus para o centro das suas casas. Famílias saudáveis aproveitam oportunidades para trazerem Deus para o centro das suas casas. E aonde está essa referência? Está em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15 ao versículo de número 21, que Paulo vai dizer lá, ele está tratando com família. Capítulo 5, ele vai falar de como o esposo deve tratar a esposa, de como a esposa deve estar em comum acordo como a disjuntora com o esposo. No capítulo 6, ele vai fazer referência dos filhos, e ele vai tratar nesses capítulos de família. E ele diz o seguinte lá, que nós devemos aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. O que é que Paulo está divertindo lá? Se você continuar lendo, eu vou só citar para a gente ganhar tempo, você vai ver Paulo dizendo o seguinte: olha, vocês devem cantar salmos de ações de graças ao Senhor. Vocês devem orar em todo o tempo, não se embriaguem de vinho, que levam à contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que Paulo está falando ali? Ele está falando, aplicando isso no contexto de família, Paulo está falando que nós devemos aproveitar as oportunidades para trazer Deus para as nossas casas. E qual é a pergunta que eu te faço nesta noite aqui? Quantas vezes você para com a tua família para você orar com a tua família, para você fazer um culto doméstico com a tua família? Quantas vezes você para num mês, numa semana, e você tem orado, você tem parado para estudar a palavra com a sua família, ou no mínimo, ser grato a Deus pelas bênçãos do Senhor? Nós não podemos perder as oportunidades, queridos. Nós precisamos, se queremos famílias saudáveis, precisamos trazer Deus para o centro das nossas famílias. E eu vejo pessoas que só trazem Deus na igreja, só ora quando estão na igreja, só clamam quando estão na igreja. Nós não podemos fazer assim. Nós precisamos trabalhar mais com o preventivo, do que a gente depois ficar pagando um alto preço para Deus restaurar algumas coisas. Como é que os nossos filhos vão crescer no Senhor se nós não os abençoamos, se nós não tomamos um tempo para a gente orar junto, para a gente ministrar a bênção do Senhor sobre os nossos lares? Então, famílias saudáveis,
elas trazem Deus para o centro das suas casas, não perdem oportunidade de buscar a Deus. Teve uma família lá na Bahia, que esta família, o pai e a mãe teve 11 filhos. E desses filhos, 10 eram homens e uma filha mulher. 10 desses filhos são pastores. E a mulher casou com um pastor também, então é uma pastora. E olhando, como é que esse homem conseguiu levar toda a sua casa para o altar do Senhor? Não só para que eles servissem a Deus em adoração, mas para que eles fossem frutíferos no reino de Deus. E essa mulher, que é a única mulher da família, ela disse que morava numa fazenda, e todo dia à tarde, quando dava 6 horas da tarde, o pai dela pegava todos os irmãos e ordenava que eles fossem lá para a sede da fazenda, e eles faziam um culto todo dia, às 6 da tarde, um culto só entre a família, e pregavam a palavra, cantavam salmos, oravam. Então eles cresceram naquele ambiente de adoração a Deus, não perderam uma oportunidade de trazer Deus para dentro da casa deles. Quem está me entendendo? Eu estava vindo com a minha esposa e falando quão perigoso é para nós que somos pais, quando em vez de nós trazermos Deus para dentro das nossas casas, nós trazemos outras coisas para dentro das nossas casas. Exemplo, tem gente que diz assim, pastor, meu filho não quer servir a Deus de jeito nenhum. Mas ele é alguém que fala mal da igreja, ele é alguém que fala mal de pastor, ele é alguém que quando senta na mesa, em vez de falar das coisas de Deus, ele só fala das dificuldades. Qual é o filho que vai ver uma história dessa e vai querer participar de um local que você não tem prazer? Qual é um filho que vai querer estar numa igreja que às vezes nós falamos mal o tempo inteiro? Você está vendo quão perigoso é a gente perder a oportunidade para trazer Deus e às vezes trazemos outras coisas? É por isso que eu creio que a sua família é uma família virtuosa, porque você está aqui trazendo Deus para o centro dela, para a honra e glória do nome do Senhor. Qual é a segunda coisa que uma família de virtude, uma família que tem virtudes, uma família saudável, pratica? Ontem eu falei um pouco disso aqui. Ela pratica os princípios da honra e da gratidão. Eu falei ontem da honra. Então, vou citar rapidamente só a gratidão. A referência está em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, que vai dizer lá que nós devemos honrar o nosso pai, a nossa mãe, e os filhos devem ser obedientes aos seus pais, e os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Então, está lá em Efésios. Pessoas que praticam o princípio da honra e o princípio da gratidão, elas automaticamente, elas liberam Deus em seu favor. Preste bastante atenção, querido. Pessoas que desonram pais, que desonram princípios da palavra de Deus, elas automaticamente convidam as trevas para o seu arraial. Preste bastante atenção nisso. Tem duas coisas que andam junto na Bíblia: honra e gratidão. Essas coisas são valores que não podem ser separados e que, quando não praticados, eles acabam trazendo morte, acabam trazendo pobreza, acabam trazendo coisas ruins para dentro das nossas famílias. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. A desonra empobrece. A desonra e a ingratidão empobrece. Você lembra da história do filho pródigo em Lucas, capítulo 15? Você lembra qual foi o desejo do coração dele? Dá-me as partes dos bens que me cabe, porque eu quero viver a minha vida. Em outras palavras, o que ele fez? Ele desonrou seu pai e ele foi ingrato ao seu pai. E a palavra vai dizer que estas duas coisas, quando ele pratica essa desonra e essa ingratidão, vai fazê-lo a descer a um estado deplorável aonde ele está.
A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é perder tudo. Porque se a honra, ela traz longevidade e prosperidade, a desonra, ela traz uma vida curta e ela traz uma vida de pobreza. E o que vai acontecer com esse jovem? Primeira coisa, ele vai perder tudo que possuía. Não sou eu quem está falando, é a Bíblia. E mais do que isso, ele vai descer um estado de humilhação terrível, porque ele vai alimentar porcos. Quem lembra da lei do Senhor aí? Porco era um animal, o quê? Imundo, sim ou não? No tempo dos judeus, para os judeus. Então você imagina um judeu tradicional, ortodoxo, tratando de porco, querido. A humilhação que a desonra e a ingratidão causou na vida daquele filho. Ainda bem que deu tempo dele se arrepender, reconciliar com o pai e praticar o princípio da honra e da gratidão. Famílias saudáveis são famílias de honra e famílias de gratidão. Amém ou não amém? Eu vejo filhos que os pais fizeram tudo para que eles pudessem ter uma vida melhor. Às vezes o pai se privou de uma boa alimentação, se privou de morar num lugar melhor, se privou de um carro melhor para pôr o filho estudar, para pôr o filho ser alguém na vida. E quando o filho alcança alguma coisa, vai na casa do pai uma vez no ano, só Jesus na causa, tem mais prazer com os amigos do que com os próprios pais. São pessoas que desonram e são pessoas ingratas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Toda vez, querido, que uma pessoa ingrata ou uma pessoa que desonrou, em outras palavras, que apareceu com desprezo na Bíblia, você vai ver que esta pessoa, toda vez que desprezo aparece na Bíblia, você vai ver que desprezo é seguido de uma perda. Você já observou que toda vez que alguém desprezou o que deveria honrar, isso foi seguido de uma perda na Bíblia? Como assim, pastor? Golias desprezou Davi, sim ou não? Perdeu a própria vida e a batalha para Israel, sim ou não? Outra pessoa que desprezou na Bíblia, Mical, quando viu Davi dançando e bailando na presença do Senhor, o que ela o fez? O tratou com desprezo, sim ou não? Ficou estéril, nunca gerou um filho. Outra pessoa que tratou com desprezo na Bíblia, a rainha Vasti, quando é chamada pelo rei Assuero, a Bíblia diz que ela o desprezou, falou: eu estou dando uma festinha e eu não vou. Perdeu a coroa, perdeu o cetro e não aparece mais na história dos persas. A rainha perdeu toda a autoridade que tinha. O filho pródigo desprezou a casa do pai, desprezou seu pai, o seu irmão, perdeu tudo e foi viver com os porcos. Toda pessoa ingrata e que não honra é uma pessoa que sofre perdas. Mas ainda bem que as famílias que estão aqui não são famílias de desonra e nem de desprezo, são famílias de honra que serão benditas do Senhor em todas as áreas para a honra e glória do nome do Senhor na terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, primeira virtude de uma família saudável, ela aproveita oportunidades para trazer Deus. Ela pratica princípios de honra e de gratidão. Eu me lembro, só citar isso aqui para a gente caminhar, eu me lembro que a minha mãe sempre me ensinou uma coisa. Eu sou de uma família, como eu disse ontem, 7 irmãos. Eu sou o caçula. E a minha mãe viveu num tempo bem difícil. Mas graças a Deus foi muito abençoada por Deus. Eu já nasci em casa própria e eu nunca me mudei. A gente passou a vida inteira numa casa só. E o meu pai ganhava um salário mínimo. Eu comento com meu irmão que até hoje a gente não entende que mistério era aquele. Meu pai ganhava um salário mínimo e eu nunca vi meu pai sem dinheiro.
Não tinha um dia que você falasse, pai, me arruma R$10, ou me empresta 20, que meu pai não tirava um bolo de nota e te dava o dinheiro que a gente precisava. E mantinha 7 filhos. Você imagina só, ganhando um salário mínimo. E eu lembro que a minha mãe ajudava meu pai trabalhando, mas uma coisa que minha mãe nunca deixou de fazer, e é um princípio que eu adotei e vivo isso com a minha esposa. Toda vez que minha mãe fazia compra no mercado, não era igual hoje, né, que a gente vai no mercado, você mesmo traz as sacolas no seu carro. Naquele tempo, não. A gente fazia e o mercado ia entregar em casa, né? Eu não sei, ainda tem lugares assim, mas era uma regra. E quando chegavam as compras lá em casa, eu lembro que eles chegavam, a minha mãe colocava 2 bancos da cadeira para colocar os caixotes da compra e a pessoa ia descarregando em cima da mesa. Queridos, a minha mãe nunca guardou uma compra sem parar. Todos nós, e era todos, e a gente dava a mão em volta da mesa, e a gente orava agradecendo a Deus por causa do alimento que Deus estava trazendo para a nossa casa. Nós nunca deixamos de orar em uma compra. Eu cresci vendo isso, desde criança até quando saí da casa da minha mãe. Sempre orava e a minha mãe dizia assim, a gente tem que ser grato porque a fome é muito triste, meu filho. Às vezes vocês não sabem o que é passar por momentos difíceis, porque hoje as coisas já melhoraram um pouco. Mas a gente que já sofreu muito na vida, a gente tem que ser grato a Deus pelo alimento que Deus está nos dando. E o que é que nós vemos hoje? As pessoas tratando tudo como comum. As pessoas tratando pessoas que foram importantíssimas na vida delas, que ajudaram, que foram suporte de Deus. E as pessoas esquecem. Pergunta para minha esposa, eu sou muito rigoroso quando alguém nos trata bem. E eu sinto que nós, às vezes, sem perceber, o tratamos de qualquer jeito. Teve uma vez que nós estávamos na casa da mãe dela. E a gente estava recebendo um casal de pastores, amigos nossos, que nós às vezes dormimos na casa deles, eles fazem churrasco para a gente, nos trata como melhor. E ela saiu para tirar umas fotos com a mãe dela e com a irmã dela. Quando ela voltou, pergunta para ela a nossa conversa. Graças a Deus, sem briga, mas eu falei, vida, nós não podemos desonrar pessoas que são importantíssimas nas nossas vidas, que Deus usou nos momentos difíceis. Pessoas que foram suporte de Deus. Eu gosto do rei Davi, quando ele diz assim, há alguém da casa de Saul, para que eu use de misericórdia com ele, por amor a Jonatas. Olha a gratidão do coração de Davi. E o que é que as pessoas fazem hoje? As pessoas falam mal, as pessoas não são gratas a pessoas que foram importantíssimas nas nossas vidas. Eu costumo dizer que ninguém é alguém sozinho, querido. Todos nós já fomos ajudados por alguém de alguma maneira. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, famílias saudáveis são famílias gratas e são famílias de honra. A terceira coisa que elas amam pessoas, eu já falei disso ontem, eu só coloquei aqui para frisar, e usam coisas. São pessoas, são famílias que amam pessoas e usam coisas, porque nós vivemos uma inversão de valores, né? Tem gente que ama mais o cachorro do que o filho, é só Jesus na causa, né? Ama mais o trabalho do que a casa, do que a família. Então, estamos invertendo os valores. Tem gente que está amando coisas e está rejeitando pessoas. Não, famílias saudáveis, elas amam pessoas e usam coisas. E a base bíblica para isso está em Mateus 22, do 36 ao 40. Você recorda bem que alguém pergunta para Jesus, qual é o primeiro mandamento? E ele diz assim, o grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a este é, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama o próximo, você se doa para ele. As coisas não são mais importantes do que as pessoas. Eu disse ontem aqui que tem gente que tem medo de receber pessoas porque vai sujar o sofá, vai sujar o tapete. Ama mais o tapete do que pessoas. Só que um dia a saúde pode ir e as coisas não vão te servir. Quem vai te servir são pessoas. Então, famílias saudáveis
amam pessoas e não coisas. Amém ou não amém? Usam coisas, mas amam pessoas. Quarta coisa aqui, e isso aqui para mim é uma coisa muito importante. Os pais têm um casamento que inspira os filhos. Famílias saudáveis, para a gente já terminar, são famílias que os pais têm um casamento que inspira os filhos. Quando eu casei com a minha esposa, um dia conversando com ela vai se recordar, ela falou assim para mim: amor, eu pedi a Deus um esposo que fosse parecido com meu pai. E ela falou as virtudes do pai dela, e ele tem muitas, viu? Para competir com o sogrão não é brincadeira, não. Mas o que eu achei interessante foi que ela inspirava no casamento dos pais dela, para que ela pudesse ter um casamento igual. A referência de homem para ela não era do mundo, era de dentro da sua própria casa. E eu cresci num lar onde eu tive como referência o casamento dos meus pais. Eu não fui uma pessoa traumatizada, não. Tem gente que é traumatizado para casar, é traumatizado para ter filho, e tudo isso é em função, às vezes, de referências ruins. E o que eu quero te perguntar nessa noite, para a gente caminhar e finalizar, é: será que o seu casamento motiva os seus filhos? Os seus filhos, quando olham para o seu casamento, o que é que eles veem? Será que eles têm desejo que o casamento deles seja igual ao seu? Ou se você perguntar para eles assim: olha, meu filho, você quer ter um casamento igual ao meu? Eles vão falar: está repreendido em nome de Jesus. Amados, famílias saudáveis têm casamentos que inspiram os filhos. A base de uma família é um casal. A coluna de uma família é o pai e a mãe. E logo após que serão os filhos. Então, por isso, nós precisamos pedir a bênção de Deus. Você ouviu hoje uma palavra sobre casamento aqui. Mas famílias saudáveis têm casamento que inspira os seus filhos. Eu olhava para minha mãe, queridos, olhava para o meu pai, 50 anos de casado. Deus recolheu meu pai agora, mais ou menos, há uns anos atrás, né? E a minha mãe, minha esposa sabe. A minha mãe, quando chega lá, ela fala assim comigo e com ela: tratem bem vocês dois um ao outro, porque quando Deus leva um, é a pior coisa da vida da gente. A minha mãe fala: minha vida acabou quando Deus levou o seu pai. E ela fala para mim: quando eu coloco a mão no lado da cama e não o encontro, para mim é desesperador. 50 anos de casado, e não ficou com essa coisa aí não, de que incompatibilidade de gênio, não, querido. Era um casamento saudável para a glória de Deus. E eu creio que essa bênção é a que Deus quer derramar sobre nós para a glória de Deus. E finalizando tudo isso, para a gente terminar, né? Casamentos que inspiram os pais são famílias que não dormem com as rãs. Da onde você tirou isso? Elas resolvem problemas. Tem família que vai empurrando problema com a barriga, né? E não resolve. E lá em Êxodo, capítulo 8, verso 8 ao 10, vai dizer que o Egito veio a praga das rãs, e Deus manda Moisés a Faraó. E Faraó fala uma coisa interessante. Ele diz assim, Moisés diz para Faraó: tu dignas sobre mim, tu tem agora autoridade sobre mim. Me peça a hora que eu devo orar, que eu vou orar a Deus, para Deus tirar as rãs aqui da sua casa e de todo o Egito. E sabe o que o Faraó fala para Moisés? Volta amanhã e ora amanhã. Amados, eu fico lendo esse texto e fico tentando entender a cabeça de Faraó. Imagina a sua casa cheia de sapo. Sapo dentro do armário, sapo na cama. Aí vai um homem de Deus e diz assim: que hora que você quer que ora? Se fosse eu ia gritar: meu irmão, fecha o olho e ora agora. Mas o que o Faraó fez? Dormiu com as rãs mais uma noite. Tem família que dorme com as rãs. Ah, não, ele me fez raiva, vou virar para o canto, vou ficar bicudo, e dorme com rã, querido. Não, resolva os problemas com seu filho, com sua esposa, com seu esposo. Famílias saudáveis não deixa para amanhã o que a gente precisa resolver hoje, com a graça de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a última coisa, elas praticam o perdão.
Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 12, na oração do Pai Nosso, que diz lá que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Famílias que não sabem perdoar, querido, nunca alcançarão o melhor de Deus sobre a sua vida. Porque o homem é falho, o homem erra. Quando eu digo homem, estou falando de ser humano. E tem gente que fica lembrando do que aconteceu em 1900 e bolinha. Principalmente as mulheres, né? Com todo respeito. Tem hora que você chega em casa e a mulher está meio assim, né? Aí você pergunta, meu Deus, o que foi? Ela, não é pelo que você fez hoje, não. É há 5 anos atrás, é que veio a memória de novo. Brincadeira, querido, mas precisamos perdoar. Sem perdão é ir junto. Sim ou não? Agora, a quem a gente deve perdoar? Para que não fique, né? Jesus falou que tem que ser 70 vezes 7, e isso é assustador, né? Mas João Batista fala lá em Lucas 3,12, que quem recebe o perdão deve produzir fruto digno de arrependimento. Porque tem gente que aproveita também, né? Então é assim, né? Vou pedir perdão, então vive errando. Não, precisamos produzir fruto digno do nosso arrependimento. Amém ou não amém? Então, famílias saudáveis, elas praticam esses princípios. Se nós praticarmos os princípios da palavra, as nossas famílias serão benditas do Senhor, como essa família do Salmo 128, para a glória de Deus. E eu creio que esse congresso foi marcado para Deus abençoar a sua família, para que ela seja uma referência para a glória de Deus. Só você que crê nisso, fica de pé para a gente orar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero que você feche os teus olhos nessa noite e que você agora pense na sua família, nesse patrimônio que Deus te deu, essa bênção que Deus te deu. Talvez você não nasceu num lar perfeito, sua família tem problemas, a minha também tem, nós não somos perfeitos, mas nós temos procurado ser saudáveis para a glória de Deus, e nós temos praticado a palavra de Deus, porque quem pratica isso, ele é bem-aventurado, ele será bem-sucedido, a sua esposa será um ramo frutífero, os seus filhos serão como oliveira, e ele verá os seus netos vendo paz sobre Israel, para a glória de Deus. Fecha os olhos aí, e eu quero que você ore comigo, para que esta bênção esteja sobre a tua família, em o nome de Jesus de Nazaré. Fecha os teus olhos, e você vai pedir a Deus agora, para tocar sobre a tua família, para fazer a tua família ser saudável, para ela se tornar uma referência. Se ela já é, para a glória de Deus, peça a Deus para que a conserve, uma família abençoada para a glória de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos finalizando esta noite da família, e eu quero ministrar sobre as famílias da IMAR e declarar que as famílias aqui, elas são saudáveis, mas serão mais benditas para a glória do teu nome. Eu quero pedir ao Senhor para ajudar talvez alguém que talvez quebrava algum princípio e acabava traindo desonra, trazendo perdas para dentro da sua casa. Mas eu quero pedir ao Senhor que a partir de hoje esse legado seja quebrado em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que esta pessoa se levante como um José no meio da casa dela, um ramo frutífero plantado junto às águas. Meu Deus, para a glória do teu nome, eu quero abençoar as famílias, repreender todo mal, toda contenda, toda confusão. Quero pedir ao Senhor para alcançar filhos que talvez, meu Pai, estão perdidos em drogas, com amizades ruins. Envia anjos do Senhor agora para trabalhar. Nós não aceitamos que se perca a flecha da aljava desta família, meu Pai. Nós declaramos cura, declaramos a quebra dos poderes das trevas, e declaramos restauração, declaramos prosperidade, declaramos que as famílias serão referências para a honra e glória do seu nome na terra, meu Pai.
Nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus de Nazaré. Levante a mão bem alto comigo à direita, bem alto comigo e diga: eu profetizo. Não, diga mais forte, diga: eu profetizo sobre a minha família a bênção do Salmo 128. Digo: a minha família, a minha casa será parecida com um pedacinho do céu. Em nome de Jesus, toda a minha família será bendita do Senhor, saudável, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas. Eu declaro bênçãos de Deus sobre a minha família, em o nome do Senhor Jesus. Só quem crê aplauda bem forte o Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe, queridos, em nome de Jesus, e que sejamos famílias referências, tá bom? Vamos receber o pastor Edmilson. Eu trouxe o livro, custa R$15 no final. Se você quiser, pode nos abençoar, mas a gente não veio aqui por causa de livro não, viu? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, e muito obrigado em nome do Senhor Jesus.